Pauta número 3. Mais levantamentos da disputa presidencial são divulgados. Números indicam que a diferença entre Lula e Bolsonaro varia entre 10 e 6 pontos percentuais. A sondagem realizada pela Genial Quaest indica Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, do PL, conforme os dados. Jair Bolsonaro, do PL, também teve aí uma pontuação, a gente já informa exatamente o dado. Conforme os dados, o petista manteve a mesma pontuação e o atual chefe do Poder Executivo subiu 2 pontos percentuais em relação à última pesquisa. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7% e Simone Tebet, do MDB, soma 4%. Luiz Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1%. Vera Lúcia, do PSTU, José Maria Imael, do Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do UP, Sofia Manzano, do PCB, Roberto Jefferson, do PTB e Pablo Marçal, do PROS, não pontuaram. Indecisos são 5% e 4,5% informaram que não vão votar em branco. Aliás, 4,5% informaram que vão votar em branco ou nulo ou não pretendem votar. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 1º e 4 de setembro. O nível de confiança do estudo é de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E agora também temos informações do levantamento do Instituto Poder Data, que aponta que a diferença entre Lula e Bolsonaro está em 6 pontos percentuais. Os números mostram o ex-presidente com 43% das intenções de voto e Bolsonaro com 37% das intenções de voto. Ciro Gomes tem 8% e Simone Tebet 5%. Os demais candidatos não tiveram menções suficientes para pontuar. Brancos e nulos chegam a 3% e não souberam ou preferiram não responder 2%. Os dados foram coletados de 4 a 6 de setembro em entrevistas com mais de 3.500 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. Olha, são números aí que trazem as novidades para o cenário do debate político. Tem uma pesquisa que saiu agora pela manhã, da Quaest, que na verdade é um desdobramento da pesquisa que a Bia trouxe aqui, dos números nacionais, que mostra que Lula e Bolsonaro tiveram polos invertidos em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. O Bolsonaro tem 37% e o Lula 36%, segundo o levantamento da Quaest. Eu já passo para o Pedroso, que é especialista no assunto, Pedroso, e eu pergunto o seguinte, até falava com o dono de um instituto de pesquisa esta manhã. Há 3 dias atrás, o IPEC mostrou que o Lula tinha 44% e o Bolsonaro 28% no estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, reforço, por isso que é tão importante o dado. Agora, 3 dias depois, outro instituto vem e diz, que é o IPEC, que é o Quaest, que diz que o Lula tem 36% e o Bolsonaro 37%. Quem está falando a verdade? Olha, eu tenho que defender aqueles institutos que divulgam os dados o mais abertamente possível. Então, eu prefiro usar para análise os dados da Quaest. Por quê? Eles liberam o formato do questionário, o tamanho da amostragem, eles liberam quais são os cálculos que eles fazem, eles liberam os dados desagregados por tipo da população, eles liberam dados, inclusive como esse que a gente tem a oportunidade de divulgar, por estado. Então você tem acesso a uma série de informações, inclusive para questionar a metodologia. Então eles são absolutamente transparentes. Essa transparência que eu defendo, né, para o poder público, quando a gente está discutindo pesquisa, ela é fundamental. Então eu confio muito, eu costumo confiar bastante nos dados da Quaest, ou eu tenho a liberdade de entender aonde que eu enxergo que eles podem ter errado. Nesse caso, esse dado que eles trazem de São Paulo é absolutamente impressionante. A gente já falou do dado ontem sobre a margem de crescimento do Bolsonaro na região sudeste. Quando você olha esse empate técnico ou essa leve virada do Bolsonaro ali em São Paulo, isso é muito marcante, porque isso representa, Mark, um movimento que pode espalhar inclusive para outros estados. Como São Paulo realmente é muito grande, você tem uma percepção que ela se difunde por esses outros estados. Então, esse predomínio no estado do Sudeste, ele pode ser, sim, algo que a gente já identificou, que você indica uma disputa muito apertada. Então, assim, a probabilidade do segundo turno fica cada vez maior, os outros analistas conseguem finalmente enxergar isso, e a tendência é que a eleição se afunile e que seja absolutamente disputada. Só para complementar o dado que faltou antes, então, no extrato nacional da pesquisa da Genial Quaest, Lula com 44% e Bolsonaro com 34%.